Obrigada, em primeiro lugar, por ter topado participar dessa conversa. Eu decidi fazer esse convite para você inicialmente porque eu não sou muito de comemorar datas de poetas, de escritores, de artistas que eu gosto, porque eu me perco. Tem dois autores que eu sempre lembro do aniversário, que são Drummond e Clarice. E, embora eu sempre lembre do Drummond, eu não conheço profundamente a obra do Drummond. Eu acho que eu tenho um conhecimento muito superficial da obra dele. Eu acabei conhecendo o seu projeto pela Pri. Ela falou do seu projeto do Drummond e tal. Eu falei assim, gente, que legal. E toda semana você posta alguma coisa, e você tem muito material de Drummond, são muitos destaques no Instagram, né? Para comemorar esse aniversário do Drummond, eu achei que seria muito bacana a gente poder bater um pouco de papo. Então é bem livre, mas para começar, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você, e aí já emendando e contar da onde que surgiu assim essa sua conexão com Drummond. E se você quiser, antes de falar da sua conexão da poesia do Drummond, como que surgiu a sua conexão com poesia? Bom, eu sou Annalise, eu sou mineira também, como Drummond, né? Eu sou jornalista, trabalhei basicamente em redações desde que eu me formei e tal, mas há 2 anos eu larguei um pouco essa questão de trabalhar em redação, bater ponto, etc. E comecei a me dedicar a um livro, né, que, enfim, ele está mais ou menos pronto já, mas estou mexendo e tal, né, fazendo revisão, também produzindo conteúdo literário, né, e aí neste período eu me reaproximei e me aprofundei nessa questão da literatura na minha vida, que sempre foi muito presente, muito intenso. O meu pai é escritor, e minha mãe é jornalista e professora, né, de português, redação. Sempre convivi muito com as palavras, né, por esse berço meu, que eu sempre destaco muito, assim. Tudo isso que eu vivi como jornalista também me trouxe para esse lugar hoje de conseguir olhar para a minha vida profissional e olhar para isso que eu estou fazendo de uma maneira. Agora eu entendo um pouco o que eu estou fazendo, porque quando eu larguei a redação, eu fiquei tipo, nossa, que loucura, mas hoje está fazendo muito sentido para mim, sabe? Hoje, 2 anos depois, eu olho e falo, nossa, tem muito sentido o que eu fiz, realmente eu queria isso, assim, eu sempre gostei muito de literatura e eu nunca pude vivê-la da maneira que eu poderia, né? E, e hoje eu produzo esse conteúdo nas redes sociais, no Instagram, YouTube, e eu me sinto contemplada, assim, embora todos os emboras que tem de trabalhar na internet, né, dos cansaços, das frustrações que existem, eu me sinto muito contemplada de poder produzir um conteúdo em que eu acredito e que eu acho que é algo que toca mesmo, né, o ser humano que está ali do outro lado, que decide me acompanhar, que decide ler o que eu escrevo, ver o que eu produzo, né? E a leitura minha de Drummond e de poesia, né? Porque Drummond e poesia, eu acho que para mim está sempre muito ligado, porque ele é, assim, o poeta que eu mais leio, né? Começou muito cedo na minha vida. Eu tenho o Drummond, antes da palavra escrita, eu tenho o som do Drummond em mim, porque minha mãe sempre declamou muita poesia. Ela declama poesia o tempo todo. Ela é assim, você tá triste, ela vai declamar uma poesia. Ela vai falar alguma coisa lá, ela fala poesia. Principalmente Drummond e Adélia Prado, assim, que são, tipo, ela sempre fala, sempre fala. E ela tem essa ligação com a poesia desde criança, assim. Minha mãe, tipo, ela sabe de cor, ela é muito boa para memorizar, assim, sabe? E ela sabe de cor uns poemas, assim, super antigos, que ela ouviu os tios dela. Então, assim, vem de som mesmo, sabe? E eu sou muito privilegiada por isso, porque você ouvir alguém falando poesia é uma experiência muito diferente. Eu sinto que aproxima a gente, né? Quando você ouve assim, o som da poesia. Porque a poesia, ela nasce disso, né? Do som Da mesmo, oralidade, né? da oralidade, da música. Então, para mim, foi sempre muito importante. Comecei o Drummond por ouvi-lo. Mas assim, como ela vai falando e eu fui crescendo, eu fui tendo esse contato, assim, de ouvinte superficial. Mas neste período que eu tirei para mim, para eu finalmente me entregar para uma paixão, né, maior, que era a literatura,
o jornalismo me ajuda com algumas questões, né, de técnica e estrutura para texto, para, enfim, mas eu me entregando à literatura, eu me reencontrei com Drummond. Eu tinha esse livro que eu sempre mostro, eu tinha outros livros que eu também até trouxe um aqui para mostrar. Eu olhei para esse livro um belo dia, eu já produzia certo conteúdo no Instagram, falei, olha, acho que eu vou tirar uma foto aqui do poema e vou compartilhar nos meus stories. Eu falei assim, eu tô sentindo falta de poesia, é difícil encontrar alguém que, né, que fale. E aí eu tirei uma foto de um poema, só que aí eu falei assim, deixa eu perguntar pro pessoal se eles se interessam, né, por poesia. E aí eu fiz uma enquete, e aí, tipo, uma galerinha me respondeu que sim, e eu falei assim, vou compartilhar. Só que enquanto eu colocava a foto ali, falei assim, eu vou pôr umas impressões minhas aqui, né? E assim eu comecei, assim, sabe, o Drummond. E aí eu fui construindo o que hoje, tipo, já é um projeto que tem, né, sei lá, quase 2 anos. E é semanal, toda quinta-feira. Tipo, eu levo muito a sério, sabe, o Drummond. É um trabalho, assim. A minha história com o Drummond, como uma leitora ativa e tal, assim, ela acontece já num período de adulto. Eu não comecei a ler Drummond agora. Eu comecei a ler Drummond anteriormente, na faculdade, e agora mais ativamente com a poesia. Anteriormente eu tive até mais contato com as crônicas dele, né? Que assim, é um caminho interessante para ler Drummond também, né? Que, bom, ele é considerado, e ao meu ver, um dos maiores cronistas, né, que a gente já teve. O que na obra do Drummond te toca mais hoje, na Ana adulta, sabe? Tem esse lado afetivo da sua mãe declamando a poesia, mas e o que a poesia do Drummond hoje toca a Ana adulta, sabe? Que já tem um outro olhar em relação ao mundo. Ele conversa muito comigo. Primeiro porque ele tem um olhar muito crítico diante de qualquer coisa. E eu amo a ironia dele. Tipo, isso para mim tipo, me toca muito, assim, me comove e tal. E a ironia é uma coisa que exige muita inteligência, que exige muita sutileza. E quando eu falo ironia, não é aquela ironia tosca que, assim, as pessoas se tratam às vezes, né? É a acidez, né? A gota de ácido, né? Porque, assim, é uma certa desilusão misturada com um pouco de humor. Assim, tem muitos temas, né, em Drummond. Tem a questão social, então, tipo, acompanhar o Drummond é você, de certa maneira, também ler a história do Brasil, do mundo, né? Ele sempre teve esse olhar muito para o mundo, para os acontecimentos, para os fatos, né? Existem poemas deles que retratam a Segunda Guerra. Agora, uma temática que eu gosto muito dele, né? Que eu até uma vez eu fiz uma live meio oficina com a Agnes, que é sobre a família. E ao longo da obra, você percebe, né, a relação do poeta com a sua família muito sendo organicamente modificada. E eu sinto isso em mim, né, hoje. O quanto eu mudei e mudo todos os dias o meu olhar diante a família. E a família como essa estrutura primeira nossa, essa base, e aquela que a gente vai chegar um momento que a gente vai questionar e vai olhar com, sabe, com a criticidade necessária e depois, de certa maneira, se reconciliar com algumas coisas ou não, né? Eu gosto muito disso em Drummond. Embora seja uma obra muito, de certo modo, autobiográfica, é muito social ao mesmo tempo. Então é por isso que eu gosto, né? O Antônio Cândido dizia que o Drummond era o maior poeta social da contemporaneidade. E assim, para mim, é muito importante porque, de certo modo, a gente tem uma raiz mineira, né? Essa família muito tradicional, sabe? Conservadora. E aí, sabe? E aí depois a gente sai de Minas e vai para uma cidade grande e olha para isso com outra, né? Então, claro, as devidas proporções, né? Tipo, lógico que minha vida e do Drummond é diametralmente oposta quase, mas a gente tem muitas semelhanças e coisas
e coisas dele que conversam comigo, e coisas dele que eu sei que retratam um Brasil, que retratam, né, assim, uma história. Então, isso me toca. Um poeta, um homem, né, que viveu, nasceu em 1902, escreveu poemas, sei lá, na década de 40, 50, que conversam comigo, assim, e que me dizem respeito, e que dizem sobre o Brasil que eu vejo hoje, em 2020, sabe? O que Uhum. ele fala, agora eu tô lendo Verso e Prosa, né? Na verdade, o Verso e Prosa 2, porque o Verso e Prosa eu já li, mas enfim, eu tô lendo esses poemas que são extremamente politizados, né? Ele falando sobre tudo isso e, tipo, sabe, tem, assim, é quase que, tipo assim, falando comigo, me explica muita coisa. E também eu gosto muito do Drummond como poeta refletindo o escrever, né? Que esse é um tema que ele tem muito e que a Clarice também, né, tem bastante. Então, dos meus escritores assim, que eu gosto mais que conversam assim, essa questão do escrever para mim é muito gostoso poder assim refletir junto dele e pelo meu trabalho e tal. Então, assim, para mim isso me toca. Ele escreve muito sobre o tempo, sabe? E o tempo é um tema que eu gosto muito na literatura e que eu gosto muito de pensar, né, sobre. Então, assim, várias faces dele vão conversando com as minhas várias faces também, assim, eu acho que é basicamente isso. Você até adiantou uma coisa que eu ia te perguntar, mas eu acho que você já respondeu, que eu queria saber se o quanto que você acha que o Drummond é relevante agora em 2020, sabe? Uhum. Porque alguns escritores, né, alguns poetas, enfim, é, parece que sempre estão além do seu tempo, né? Vão navegando por diversos momentos do mundo e sempre são atuais. O que é maravilhoso e ao mesmo tempo é triste, né? Porque tem coisas Sim. que são trágicas que a gente gostaria que não existissem mais. Mas eu acho que é isso, né? Acho que você meio que me respondeu já que você ainda acha ele muito relevante, que ele dialoga muito com o mundo que a gente vive hoje, né? De modo geral, você pode lançar um olhar contemporâneo seu, né, diante aquelas palavras e aquilo te tocar do modo que você enxerga, né? Mas pelo Drummond, como eu falei, eu acho que sim que é relevante. Primeiro porque é importante, eu acho, a gente ter contato com um poeta que assim, que é um dos melhores ou mais importantes ainda no país, e é, eu, eu bato nesse martelo que a gente precisa muito conhecer a nossa história, sabe? Eu acho que as pessoas não dão muito valor à história, acho que é coisa de museu e passado, e eu não, eu vejo o tempo, a história, como algo que não é uma linha reta, né? Eu acho que é tudo a gente desenha essa linha reta na nossa cabeça para ficar fácil de entender, de compreender, mas vejo que as décadas, o tempo vai conversando e vai se embrenhando, né, na nossa vida, e muitas coisas que ele escreveu, principalmente, né, na década de 50, 60, do que ele ia vendo e tal, eu acho importante a gente ver até para a gente, às vezes, entender um processo nosso, né, de sociedade mesmo, de como, por exemplo, a urbanização no Brasil aconteceu. Isso ele retrata, assim, de modo... É que nem você falou, em alguns versos ele já coloca, assim, sabe, questões muito importantes dessa ideia de progresso, sabe? Que aparece no Brasil na década de 40, 50, que fica aquela modernização assim rápida e, sabe, veloz e furiosa, e o Brasil vai se estendendo, vai para Brasília, vai mineradoras no Brasil. Então, assim, isso, e veja essa questão das mineradoras, esse dia eu estava pensando, poxa, o Drummond em 1930, 40, 50 já estava lá xingando a Vale, né? Já estava Uhum. falando sobre isso, do horror da mineração lá em Minas.
E hoje a gente está aí com Brumadinho, Mariana, sabe? Com 4 barragens assim, no alerta máximo de rompimento em Minas, né? Então, assim, como não dizer que isso que Drummond é atual, né? Como que não, sabe, não leram esse poeta? Ele tinha um olhar muito artístico, né, nesse sentido, muito sensível, e ele retrata o Brasil, assim, esse processo nosso. Não só o Brasil, ele fala muito também, principalmente no livro, não sei se é As Impurezas do Branco e A Paixão Medida, mas ele fala muito sobre a questão, por exemplo, dessa busca louca do homem para a Lua, para Marte. Ele vai assim, né? Essa questão de ser o melhor e conquistar, e vamos conquistar tudo e destruir tudo, porque o homem nunca se satisfaz, né? Então, ele é, assim, muito atual. Acho super importante que a gente tenha esse olhar, né? Até para entender o que somos como sociedade, como país. Então, Lá no seu projeto do Drummond, si, que eu acho que você tem que realmente pensar em um projeto maior para ele, porque ele é muito potente, assim, muito rico, né? Mas quando você faz todas aquelas análises das poesias e tal, como que é esse processo? Você parte da sua experiência pessoal como leitora, ok, tô lendo esse poema e ele quer me dizer isso, 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 claro, com toda a sua bagagem de faculdade, de vida, né? Ou você, para fazer aquelas análises, você recorre a estudos de outras pessoas? Como que é esse lance da análise da poesia? eu adoro. Nossa, tipo, eu fico o dia inteiro fazendo isso, toda quinta, tipo assim, nossa, tem dia que eu falo, gente, por que eu tô fazendo isso, sabe? O que eu tô fazendo, meu Deus? Só que quando tá pronto, eu vejo e falo assim, nossa, que massa, sabe, fazer isso. Basicamente, tem 3 fases que eu faço para analisar toda quinta. A primeira eu tô lendo livro, eu leio vários poemas no dia e tal, ou não, eu leio só 2, 3 e pronto. E aí eu me interesso mais por um e aquele eu vou querer compartilhar no dia e tal, e assim por diante. Aí eu releio. Eu leio muitas vezes o mesmo poema, Sim. porque, enfim, né, tipo, vou. E à medida que eu vou lendo, eu vou anotando o que aquilo em mim está falando, o que gerou as reflexões minhas, as minhas conexões daquela leitura com outras leituras, né? Então, assim, eu vou fazendo o meu, assim. Por vezes, eu necessito pesquisar muito, porque questão de história, política, por exemplo, o verso prosa está me exigindo bastante. Esses dias para trás, estava pesquisando coisa do Diário Oficial, da década de 50, da Câmara dos Deputados, sabe? Então, assim, eu tava... Porque são questões muito pontuais de história, política, até economia. Semana passada eu compartilhei um poema que era sobre o Cruzeiro Velho e o Cruzeiro Novo, etc. Então, assim, exige uma pesquisa externa, né? Mas, mesmo quando não tem uma coisa tão pontual assim de pesquisa histórica e tal, eu costumo, sim, não sempre, mas eu costumo pesquisar algumas coisas. Por exemplo, eu gosto muito de sempre voltar ao livro do Afonso Romano de Santana, né, Análise Estrutural do Drummond. Ele põe aqui, ele trabalha um pouco os temas e tal. Às vezes eu volto a ele, mas agora que eu já fui tanto nele que eu nem me sinto, eu não sinto tanta necessidade de ficar consultando, sabe? Enfim, mas assim, eu leio muita coisa fora também, alguns artigos acadêmicos, sobre o livro, a obra como um todo, ou às vezes até sobre um poema. Isso depende muito, assim. Aí quando eu faço essa pesquisa, eu também coloco, né, junto daquilo que eu entendi ou que eu senti em relação ao poema. Para a gente finalizar, me dissesse qual que foi o poema ou o livro do Drummond que você entrou em contato pela primeira vez. E se você quiser ler algum trechinho, fique à vontade também. Bom, então eu trouxe esse aqui, que é A Bolsa e a Vida,
que é um livro de crônicas do Drummond, que foi o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro, que eu comprei durante a faculdade, né? Que durante a faculdade eu lia muita coisa de crônica, jornalismo literário, né? Eu estava na pegada dessas leituras, assim, de biografias, enfim, que escritas por jornalistas e tal. E aí eu lembro de comprar esse livro aqui e ler essas crônicas, e eu gosto muito desse livro. Uhum. Ele foi escrito na década de 50, mais ou menos, esses textos. E eu lembro que ele me marcou muito, assim, sabe? Então eu trouxe esse, que é um livro de crônica, como eu falei anteriormente, eu gosto, eu acho interessante, né, para quem às vezes está querendo conhecê-lo, mas também não quer começar pela poesia, talvez comece pela crônica. Qual que é um livro que você sempre recomenda? Se alguém chega para você e fala assim, quero ler Drummond, nunca li nada do Drummond, ó, lê esse aqui. Então, eu tenho assim, alguns livros que eu sempre cito, mas se a pessoa lê o Zero de Drummond, que chega para mim e fala, eu quero começar, eu falo, começa do começo. Você vai pegar alguma poesia e vai ler, né? Alguma poesia, eu acho que é super importante de ler, porque é o primeiro, assim, tal. E é um livro que Drummond escreveu, né, em 1930, então é um livro que participou do movimento modernista, é um livro que tem poemas que reverberaram em toda a obra dele, por exemplo, o poema de Sete Faces, que vai apresentar o Ghost, que é um eu lírico, uma personagem, uma persona que Drummond vai levar para o resto da obra, tipo, vai aparecer e é uma visão dele sobre ele mesmo no mundo. Então é muito importante. Tem No Meio do Caminho, que foi um poema que ele escreveu e publicou em 1928, um pouco antes, e que, putz, até hoje causa, né, que é polêmico e tal, e ele, tipo, até fala assim, vou virar o poeta do poema no meio do caminho, tipo, ele não, né, tipo, e é importante, tem o poema Infância, que é um poema que ele já começa a apresentar um pouco esse retrato da família dele, que é muito importante para a obra do Drummond, a questão da família. Então, assim, eu gosto de indicar que a pessoa comece desse primeiro livro dele, porque ele se apresenta muito claramente, né? E são poemas, em geral, poemas até mais curtos, né? Porque, assim, nossa, depois do desenrolar do seu escrever, ele escreveu poemas um pouco mais longos até. Então, assim, é um livro que eu costumo apresentar muito para as pessoas, né? Fora isso, tipo, eu acho importante que as pessoas conheçam o sentimento do mundo, porque é básico, assim, a Rosa do Povo. Bom, e para a gente terminar, eu queria que você, acho que você deve ter vários, né, que te emocionam. Eu queria que você lesse pra gente, se você quiser também, né? Se você não tiver a fim de ler, não tem problema. Um poema que te Adoro. um poema que te emociona, que é aquele é aquele poema que você sempre pega para ler, sabe? Sempre tem, né? Assim, tipo, Sim, sempre sim. volta. Eu pego o Fernando Pessoa, que é meu poeta preferido, e eu adoro Alberto Caeiro, mas Alberto Caeiro é meu heterônimo da adolescência. Mas eu sempre volto no mesmo poema quando eu pego o livro para ler, né? Porque é aquela Sim. coisa que fala assim, ai, que gostoso ler esse poema. Tem alguns, como você falou, né? Como né, a gente pode perceber, imaginar. Eu tenho, inclusive, um que eu gravei, e eu vi que você também já gravou, lindo, maravilhoso, que é Mãos Dadas. Gosto muito. Enfim, tem vários que eu poderia falar aqui, mas eu selecionei para a gente olhar para ele, que é A Flor e a Náusea, que é um poema assim muito mais conhecido, um poema conhecido do Drummond, mas que, nossa, me toca muito e sempre, sabe? E, assim, nesses períodos sombrios que a gente se vê inserido e que a gente, às vezes, fica meio... Cara, tipo, me dá eu falo assim, nossa, sabe? A Flor e a Náusea. Ai, é um poema que vai me pegar e vai me levantar e, sabe, vai me jogar na vida e vai me fazer encarar o que eu tiver que encarar e, enfim, é isso. Que é um livro dele de 45, né? Então foi publicado bem no final da Segunda Guerra Mundial, acho legal para quem acompanha lembrar. Então é assim, é A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e algumas roupas,
Vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita, nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Lindo, né? Ai, nossa, gente, eu amo esse poema. Lindo demais. Eu lembro que eu gravei realmente esse poema quando foi a época das eleições de 2018. Tava arrasada, sabe? Naqueles tempos. Eu sou muito envolvida, engajada politicamente, né? Faço muito trabalho de militância e tal. E aí, naquela época, eu lembro que eu fiquei muito... eu acho que todo mundo ficou, né? E eu fiquei, assim, num lugar que nem eu me reconhecia. Eu fiquei muito mal mesmo. Aí esse poema, ele traz uma realidade, mas ao mesmo tempo traz uma esperança. É uma mistura de sensações, né? E a flor em Drummond, ela tem essa simbologia da esperança, né? Você falou de esperança, e ela aparece em outros poemas e outros, enfim, e é isso, assim, a flor é aquilo que rompe o asfalto, né? Eu acho linda essa imagem dele, né? Porque é aquela coisa delicada, uma coisa meio, né, fora do lugar, né? A flor ali está fora do lugar, mas ela permanece, né, embora tudo em torno, o asfalto, o tédio, o nojo, o ódio, ela está ali, né? Então, eu acho lindo, gente. Gente, a gente precisa de utopias para viver, né? Senão a gente não vive. Eu acho que a flor é a utopia, né? O mundo ele vai ser sempre assim, na real. Só que a gente precisa desses pequenos rompimentos do asfalto para poder seguir adiante. Não é? Acho que é isso que nos resta. Sim, é isso que nos resta, a arte, né, para sobreviver à realidade, como Nietzsche falava, né? E a poesia é essa flor, assim, a literatura, o teatro, o cinema, e a arte, né? Ela consegue nos levar a um outro lugar, assim, mesmo que estejamos olhando para a realidade nua e crua, né?
Ai, maravilhoso. Obrigada, viu, Ana, pela conversa. É, Bom, a Ana, gente, eu geralmente não converso muito com o público quando eu estou em entrevista, porque eu acho meio esquisito, né? Mas eu gosto de pedir para Sim. as pessoas, ao menos, né, conhecerem o trabalho das pessoas com quem eu converso. Então, a Ana tem um canal no Instagram todo perfeito, né? Sem defeitos, a pessoa absolutamente organizada e dedicada, muito competente. Não, é sério, eu não tô falando isso só por falar, é porque eu realmente acho. Então, eu tenho o Uhum, canal da Ana no Instagram, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, e também tem o canal no YouTube, com análises uhum. super profundas, né, de tirar o chapéu, né? Você faz resenhas super densas e é muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, de verdade. Vai ser um trabalho Obrigada, Tata. precioso, precioso. E tomara que esse livro aí que você está escrevendo também surja logo, nasça, né? No tempo que ele tiver que vir Ai, também, né? Que as coisas têm seu tempo. A é, gente às vezes tem dificuldade de aceitar, mas tem o seu tempo, né? Tudo. tem. E o tempo do E livro é um tempo lento, devagar, transparando. Não, mas também tem a questão do mercado, enfim, tem várias outras coisas, né? conversas, né? É engraçado É. esse lance da criação, né? Porque tem pessoas que escrevem um livro inteiro em dias, tem pessoas que demoram anos e não é melhor ou pior, são processos diferentes, né? É É, louco isso, porque é. eu não sou escritora, mas eu fiz a dramaturgia da minha peça agora, que eu já tinha começado a escrever, mas aí quando eu resolvi sentar para escrever, eu escrevi em uma semana o que eu queria escrever. E aí eu falei Uhum, assim, não é possível que isso esteja bom, porque eu demorei uma semana, sabe? Só que isso sim. não tem a ver com o Uhum, tempo, na verdade, esse tempo, né? Tem a ver com outras coisas, né? sim, Enfim, sim. é maluco, E às né? vezes de um livro para o outro, o mesmo escritor pode ser que, né, meu pai que fala muito disso. Tem livro que ele escreveu em 10 anos, tem livro que ele escreveu em meses, né? Então, assim, eu acho que isso realmente a gente começa a aprender que existem muitos tempos, né? São muitos os tempos. E é difícil entender isso. Para mim, que sempre fui jornalista de portal, de notícias, sentar e esperar um livro, sabe? Assim, foi um processo bem complicado. Mas, enfim, eu agradeço muito mesmo pela sua consideração ao meu trabalho, pela sua gentileza de me convidar. Um prazer, eu sempre amo muito falar sobre meus autores do coração, Drummond. Ontem foi de Clarice, assim, eu sempre falo. Agradeço muito, estou sempre disponível. E para quem está aqui, agradeço também por ter assistido. Espero que tenha trazido um pouquinho de Drummond a vocês todos. Ai, obrigada, Ana, de verdade. E olha, um beijo Beijo. imenso para você e obrigada mais uma vez, tá bom? E a gente vai se falando, tá Tá bom? bom, beijão. Ótima semana. Beijo, Tchau, tá tchau. bom. Tchau.